pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula prática do seu curso de Programação Orientada a Objeto com PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos aqui na aula 8B, que vai tratar o PHP. A gente viu na aula 8A o relacionamento entre classes e a gente fez aquele exercício lá do Ultra Emoji Combat. E agora a gente vai ver como fazer essa parte da luta, a parte da relação, a parte da agregação, utilizando a linguagem PHP. Mais uma vez eu quero te dizer, não adianta você tentar assistir essa aula prática de PHP sem ter visto a aula teórica, a aula 8A. Isso porque eu falei de muita coisa lá. Então se você clicar aqui em cima, você vai ver a playlist e vai diretamente para a aula 8A. Ela é muito importante, tanto a 8A quanto a 7A e a 7B. Isso porque nessa aula eu vou continuar o código que eu fiz na aula anterior. Então, não adianta pular etapas, meu querido gafanhoto. Estudar é sempre seguir a sequência. Se você não segue a sequência lá na frente, se você não aprende, não adianta culpar a tecnologia. Não adianta falar depois que programar orientado a objeto é difícil se você não fez o esforço suficiente. Mas se você se lembra muito bem, na aula passada a gente viu esse diagrama de classe aqui, e a gente construiu um pouquinho de agregação. Eu fiz a relação entre uma classe e outra utilizando uma relação de agregação. Vimos o que é multiplicidade, vimos quais são os atributos que vão se ligar entre uma classe e outra e como fazer isso tudo. E aí eu exemplifiquei mostrando duas instâncias de um objeto. Aqui nós temos duas instâncias de lutadores. Então são objetos que foram criados a partir da classe lutador e eles são lutadores específicos com todos os atributos, todos os métodos e tudo aquilo que um tiver, o outro também vai ter. E também nós criamos essa nova classe, a classe luta, onde eu vou ter alguns atributos que são instâncias de uma classe. Então eu fiz aqui o tipo abstrato de dados. A gente viu tudo isso, viu como é que a gente cria os tipos abstratos de dados e como é que a gente utiliza isso diretamente no algoritmo. Agora nós vamos ver como é que a gente utiliza isso diretamente no PHP. Então para isso, vamos ver aqui, essa é a nossa classe, a classe de luta, que vai utilizar a classe lutador. Então a gente tem que saber isso, olha só. Dentro da classe de luta, a gente utiliza a classe lutador. A gente vai precisar disso, principalmente no PHP, porque a gente vai dar um require once para poder utilizar uma classe dentro da outra. E vai ser muito importante você utilizar o require once, não o include, não include once, nós vamos ter require once. Mas vamos parar de conversa, vamos fazer o código que está aqui. O código que está aqui vai ficar parado, vai ficar, como sempre eu faço, ficar paradinho na tela aqui, e nós vamos fazer no PHP. Então abre aí o seu ambiente, abre o seu servidor, abre o seu NetBeans para a gente poder começar a criar as nossas classes em PHP. Já estou aqui com o meu servidor Apache ligado, certo? Liguei lá o servidor. Vou vir aqui na aba de projetos do NetBeans e eu tenho aqui o index e o lutador. O index a gente vai precisar, porque a gente vai criar o código. Eu vou pedir o seguinte, apague daqui para baixo. Mantém só a criação do vetor e os 6 lutadores que a gente tinha feito anteriormente. Agora nós vamos abrir também a classe lutador e nada vai ser modificado na classe lutador. Tudo vai ser deixado exatamente como estava antes. Fiz questão de que esse exercício não mexesse em nada na classe lutador. Então nós temos aqui o nosso código principal e também o nosso código do lutador. Agora nós vamos criar uma classe nova. E é importante que você diga o seguinte, no PHP você não precisa ficar criando uma classe nova todas as vezes que você criar uma classe. Você pode criar um pacote com todas as classes que você utiliza. Na verdade, eu não gosto desse formato, até porque ele foge um pouco dos princípios da programação orientada a objeto. Então nesse curso, para essa aula, eu vou trabalhar cada classe num arquivo separado. Mas você pode criar todas as classes no mesmo arquivo. Se o seu professor te ensinou assim, faça da maneira que você se sentir melhor. Eu não vou te ensinar assim, porque isso dificulta uma das características principais da orientação a objeto, que é o reuso de objetos, o reuso de classes. Então, se você fizer todas as classes no mesmo lugar, isso vai dificultar o reuso. Então, vou fazer separadamente, beleza? Então, vamos lá. Você vai clicar aqui com o botão direito em cima de arquivo de código-fonte, vai escolher Novo e vai escolher Classe do PHP. O nome da classe vai ser Luta, como você está vendo ali do lado, e vamos finalizar. E alguns segundos depois, ele acabou de criar aqui para mim, a classe luta, que é exatamente o que eu quero. A partir de agora eu vou fazer os atributos e os meus métodos públicos. Então eu vou ter aqui todos os atributos e todos os métodos públicos. Então eu vou ter aqui public, desafiado, public, desafiante. Aqui em cima, como eu vou ter que utilizar o lutador, eu vou dar um require once lutador.php, que é o nome do meu arquivo que eu estou utilizando aqui, lutador.php é o nome desse arquivo, então eu vou dar um require once. Também vou ter os atributos
Public não, né? Private. 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 Eu li esse público aqui e fiquei com public na cabeça. Vai ter rounds e vai ter aprovada. Isso é, eu vou ter o desafiado, o desafiante, a quantidade de rounds e se ela foi aprovada ou não. Também tem os métodos públicos. Agora sim, public. Função marcar luta. E vou ter também o public function lutar. São os meus dois métodos. Compare o que está aqui com o que está aqui do lado. Foi muito fácil de fazer essa relação. Uma vez que você entenda a teoria da coisa, a prática se torna simples. É só você saber qual é a sintaxe da linguagem. Então agora que a gente já tem esse código daqui, a gente pode partir para o próximo passo, que é justamente criar os nossos getters e os nossos setters. Aqui no código que está aparecendo aqui do lado, se você prestar atenção, a gente tem aqui o get desafiado, que vai receber um parâmetro que é do tipo lutador e tudo mais. Então, tudo isso vai ter que ser feito no PHP. Vai ser feito automaticamente, porque a gente está utilizando o NetBeans. Vamos facilitar isso daqui. Vamos criar aqui nossos métodos especiais. Então, um comentário aqui eu estou botando só para organizar. Vamos inserir o código. Ó. Botão direito aqui, inserir código, e aí eu vou inserir getter e setter de todos eles. Essa minha classe não tem construtor. Você pode até fazer, mas no nosso exemplo não tem construtor. Então vou dar OK e ele já fez todos os getters e setters. Eu não vou modificar nenhum getter e setter porque ele vai seguir o padrão, mas você pode configurar da maneira que você quiser. Então, já fizemos essa parte também. O próximo passo é a gente começar a construir os métodos de marcar luta e de lutar. Vamos começar com o marcar luta. Você percebe ali que ele vai receber dois objetos como parâmetro e vai fazer as configurações de acordo com as regras que a gente definiu durante a aula. Um lutador não pode lutar com ele mesmo, um lutador tem que lutar com uma pessoa da mesma categoria e tudo mais que está previsto aqui. Vamos ver como é que a gente faz esse código diretamente no PHP. Para fazer isso, o marcar luta, eu vou ter dois objetos, L1 e L2. Eu vou receber esses dois parâmetros. Vou ter que verificar se os dois são da mesma categoria. Beleza, vamos ver. Se L1.getCategoria for igual a L2.getCategoria, aí ele vai verificar aqui. Eu também tenho um complemento aqui. E se L1 for diferente de L2, fecha parênteses aqui, tirar esse parênteses aqui. Então vai ficar assim, ó. Se a categoria do L1 for igual à categoria do L2 e o L1 for diferente do L2, aí eu posso marcar, não é isso? Senão, eu não posso marcar a luta. Para marcar a luta, é só olhar o código aí do lado. Vou fazer com que ele fique aprovado. Então, this aprovada recebe verdadeiro e this desafiado recebe L1 e this desafiante recebe L2. Agora, se a luta não for possível, this aprovada recebe false, this desafiado recebe null e this desafiante recebe null também. Isso é, ele não vai deixar marcar. Compare o código daqui com o código do lado e você vai ver todas as semelhanças. Por exemplo, o e-comercial é o nosso operador lógico e. E se você não sabe disso, é porque você não fez o curso básico de PHP. Lembre-se que esse curso de Programação Orientada a Objeto é um curso intermediário. O curso básico você encontra aqui em cima, no izinho de interatividade. Você vai ver o curso de PHP para iniciantes. Faz esse curso primeiro, porque se você não souber a base do PHP, você não vai conseguir construir nada. Você vai copiar todo o código, você vai fazer exatamente o que eu faço, mas você não vai conseguir criar seus próprios códigos. Então o curso básico ele serve justamente para isso. Feito o código do método de marcar a luta, vamos fazer o código do método de lutar. O código do método de lutar ele vai acontecer a luta só se ela estiver aprovada, isso é, se for da mesma categoria, se for dos lutadores diferentes, ele vai conseguir lutar. Aí a luta é feita de uma maneira randômica, você está vendo aqui do lado, ele é feito de maneira aleatória. Vamos deixar o código aqui e vamos fazer exatamente esse código diretamente no PHP para depois a gente botar isso para funcionar. Então o código lutar está aqui, ó. Já tinha feito anteriormente, ele não recebe parâmetro nenhum. Eu vou verificar se está aprovada. Se this aprovada, aí ele faz alguma coisa. Se não, aí ele vai já mostrar um erro. Vou mostrar o erro aqui. Luta não pode acontecer. Fecha parágrafo e ponto e vírgula. Aqui dentro é onde o código maior vai acontecer, né?
Primeira coisa, eu vou ter que apresentar o lutador. Então, this, desafiado, apresentar. Chamei o método de apresentar. This, desafiante, apresentar também. E aí nós vamos criar a variável vencedor, para ver quem venceu. E esse vencedor vai ser um número aleatório. Um número aleatório entre 0 e 2, que foi exatamente o que eu tinha feito anteriormente. Então, o meu vencedor aqui vai ser um valor 0 para empate, 1 para vitória do desafiado e 2 para vitória do desafiante. Para testar isso, só você ver aí do lado, eu vou ter um switch. Switch vencedor, vou criar um bloco aqui. Vou ter case 0, case 0 é empate. Vou botar o break logo aqui, porque todo case tem que ter break. Case 1 é o caso do desafiado vence. Também vou botar o break aqui. Case 2 é o caso do desafiante vence. Vamos colocar o break aqui também. Esse break é obrigatório por conta da linguagem, certo? Você viu isso também no curso para iniciante de PHP. Esse aqui é o fim do switch e está feito lá. Caso seja empate, eu vou escrever na tela empate. Vou fazer com que o empate de cada um seja atualizado. Então, this, desafiado. Aí eu tenho um método aqui que é o empatar luta. Tenho empatar luta, perder luta e ganhar luta. Então, vamos lá. Empatar luta e this, desafiante, também empatar luta. Caso seja o desafiado vence, então, echo. Vou fazer um parágrafo aqui e vamos colocar o nome dele. This, desafiado, get nome. Vamos concatenar aqui, para não ter problema. Então, vou botar aqui, venceu. Se o desafiado venceu, eu faço this, desafiado, ganhar luta. E o this, desafiante, vai perder luta. E no último caso, onde o desafiante vence, nós vamos fazer o seguinte. Vou escrever na tela um parágrafo concatenado com this, desafiante, get nome. Lembrando que get nome é um método da própria classe lutador, não da classe luta. Vou botar aqui venceu também. E vou fazer this, desafiante, ganhar luta. Compara com o que está do lado, está bem parecido, né? This, desafiado, perder luta. É só você comparar o que está aqui com o que está do lado. É bem semelhante, é bem parecido. Os códigos são realmente parecidos. Isso porque a programação orientada a objeto ela não vai diferenciar isso. E agora terminamos. Terminamos aqui, encerramos a parte da construção da classe, mas porque a gente vai colocar algumas mensagens a mais. E agora a gente vai partir para o código principal. Lembra do código principal que a gente criou? A gente tinha o vetor já declarado, a gente tem também ele em PHP, e a gente vai criar o código que está aqui do lado, esse código que está aqui no meio, onde a gente criou uma luta nova chamada USC01. Vamos fazer isso daqui em PHP. Primeira coisa, vamos salvar tudo e vamos abrir tudo aqui no navegador. Então escolha aqui o seu navegador e aperta o play para ele abrir o navegador e executar o seu código. Aqui no caso, o código não vai aparecer nada, isso porque a gente não fez nada, né? A gente simplesmente definiu aqui que eu tenho uma luta. Vou vir aqui no index, além do require once lutador, eu também vou ter um require once aqui para luta. Então por isso que ele é require once, ele vai carregar somente uma vez. Eu nem precisaria ter isso daqui, porque tecnicamente ele já carregou, mas eu utilizando o require once, ele carrega uma vez só. Eu tenho na aula básica de PHP que eu explico a diferença entre o require once, o include e o include once. Vamos vir aqui embaixo e criar esse código que está aparecendo aí do lado. Vamos criar a variável USC01, que é uma new luta. Está lá. Agora eu posso fazer o seguinte, vamos marcar uma luta aqui. USC01, referência a marcar luta. Nós vamos marcar luta entre o Pretty Boy e o PutScript, exatamente como está ali. Então vamos fazer aqui, ó, L0 e L1. Já marcamos a luta lá. Vamos salvar e atualizar. Ele não pode mostrar nada. Opa, erro na linha 11. Get categoria. Deixa eu ver se get categoria aqui tá certo. Na linha 11.
na linha 11 do arquivo luta. Na linha 11, eu botei ponto. Ô, bicho burro, aqui é uma setinha. Vamos salvar e atualizar. Nada aconteceu, porque eu não mandei lutar, né? Quando eu mandar lutar, é que o negócio vai ficar feio. Agora eu venho aqui, ó, em USC01, lutar, pode começar a luta. Quando começar a luta, salvar aqui, vamos atualizar. A luta não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Ah, sim. Eu não posso testar se ele é igual, ele tem que testar se ele é idêntico. É igual e do mesmo tipo. Categoria de um tem que ser igual à categoria do outro. Aqui eu tenho no construtor 7 pesos certinho. Vamos salvar, porque esta bosta não pode acontecer. E aí a luta começou. Olha lá, ó. Chegou a hora, o lutador Pretty Boy veio diretamente da França, tem 30 anos e pesa tanto. Ele tem 11 vitórias, 2 derrotas e um empate. Chegou a hora, o lutador não sei o que, e aqui o Pretty Boy venceu, que foi o primeiro aqui, ó. O primeiro ganhou e ele mostrou aqui a luta. Agora, vamos mostrar o status depois que a luta aconteceu. Depois que a luta acontecer, eu vou mostrar o status. Então, vou mostrar o status do lutador 0. Então, vou botar aqui, ó, L0 e vou mandar mostrar o status. E também vou mostrar o status do lutador 1. Salvando e atualizando. Agora vamos imaginar aqui, ó. Na luta entre o Pretty Boy e o PutScript, foi empatado. Antigamente, o Pretty Boy tinha um empate e o PutScript tinha 3. Agora, ele tem 2 empates e o outro tem 4. Isso porque foi um empate. Vou atualizar de novo aqui para ele ver outro resultado. Aqui, ó. Aqui o Pretty Boy venceu. O Pretty Boy, que tinha 11 vitórias, agora vai ter 12. Então, computado certinho. O PutScript, que tinha 2 derrotas, agora tem que ter 3 derrotas. Isso porque, se o Pretty Boy ganhou, o PutScript perdeu. Vamos fazer o PutScript ganhar agora. Vou atualizar aqui até... Ó, PutScript venceu. O Pretty Boy tinha 2 derrotas e se ele perdeu, agora ele tem 3 derrotas. PutScript, ele tinha 14 vitórias, ganhou de novo e ficou com 15 vitórias. E agora nós vamos testar se o nosso algoritmo está correto, porque eu vou começar a colocar, por exemplo, lutas que não poderiam acontecer. Peso de um lado para o outro, o mesmo lutador lutando com ele mesmo. Vamos ver o que acontece. Vamos botar aqui, por exemplo, a luta para acontecer entre o lutador PutScript, que é o 1, contra o PutScript, que é o 1. Então essa luta não pode acontecer. Quando eu mandar lutar, ó, mandei lutar, a luta não pode acontecer, porque ele é o mesmo lutador. Não posso mandar lutar L1 com L1. Outra coisa, eu não posso mandar lutar o PutScript com o NerdArt. Por quê? Porque o PutScript tem 57,8 de peso e o NerdArt tem 105 de peso. Então eu não posso mandar lutar o 01 com o 05. Isso é, o lutador 1 não pode lutar com o lutador 5. Salvando e atualizando, a luta também não pode acontecer. Mas se você quiser botar uma luta entre o UFO Cobol e o NerdArt, um tem 119 e o outro tem 105, eu vou botar aqui uma luta entre 4 e 5. Salvando e atualizando, a luta aconteceu e o UFO Cobol venceu. Percebe aqui, ó, o tamanho do código que eu tive? Eu só tive o trabalho de adicionar uma luta. Isso daqui cria uma luta, marca a luta e bota para lutar. Essa é a grande vantagem da programação orientada a objeto. O código base, ele demora para ser feito um pouco, né? Você tem que raciocinar. Mas uma vez que você faça o código do comportamento de uma luta, você pode criar quantas lutas quiser. Por exemplo, eu levei um tempão na aula anterior modelando um lutador. Agora eu criei 6 lutadores. Eu levei um tempão agora modelando uma luta. Eu posso criar quantas lutas eu quiser, 500 mil lutas. Todas elas vão ter o mesmo comportamento. Todas elas seguem a mesma regra. É a mesma coisa que num filme 3D, quando eu digo lá que, sei lá, a Pixar fez o Procurando Nemo, levou 2 anos modelando o peixinho, depois que ele modelou, ele pode fazer o Procurando Nemo 1, 2, 3, 4, 5, porque os modelos já estão prontos. Essa é a mesma linha de raciocínio que você tem que ter para a programação orientada a objeto. Criar a classe até dá trabalho, mas depois que ela está pronta, criar o programa é extremamente simples. Então é isso, pequeno gafanhoto. Chegamos ao final de mais essa aula e eu queria propor uma sugestão aqui para você. Eu vou propor um desafio. Crie uma classe de luta melhor do que a minha. Você pode acrescentar coisas a mais? Por exemplo, eu posso considerar
o resultado sem ser somente randômico. Por exemplo, aqui ele fez um randômico, 0, 1 ou 2, que é empate, lutador 1, lutador 2. Mas você pode, por exemplo, considerar estatisticamente quem ganhou mais, quem ganhou menos, quem é mais alto, tem maior envergadura, quem é menor, e começar a dar peso para isso. Coloca aqui embaixo a sua sugestão de classe. Outra coisa que eu também venho sugerir, a gente só fez lutas masculinas aqui. Você pode criar um atributo sexo e cadastrar lutadores e lutadoras. Então você não vai poder, além de não deixar eles lutarem na mesma categoria, não pode botar um homem para lutar com uma mulher. Mulher só luta com mulher dentro da mesma categoria. Homem só luta com homem dentro da mesma categoria. Então tudo isso pode ser programado por você dentro da sua classe. Então pense em soluções mais legais, pense em soluções mais completas, coloca aqui nos comentários. A ideia é que esses comentários sejam um grande fórum onde os alunos possam participar e ver qual é a criação dos outros gafanhotos. E para finalizar, eu gostaria de, olha os botões aparecendo aqui, tem botão aqui para você poder se inscrever no canal. Alunos inscritos ficam sabendo antes que as aulas saem. As aulas sempre saem segunda-feira, né, de programação orientada a objeto, e sexta-feira as de Excel, no momento em que o curso está em andamento. Depois que o curso sair todo, provavelmente na segunda-feira está saindo aula de alguma coisa, na sexta-feira aula de outra. Outra coisa, tem playlist aqui do lado também. Você vai acessar todo o curso de PHP com programação orientada a objeto. Então, vem aqui, tem todas as aulas. Essa é a aula 08, tem muita aula na frente. Cada aula tem A e B para teoria e para prática. E também tem o curso em vídeo, que é o site onde você pode ver todos os cursos, inclusive programação orientada a objeto com Java. Se você quiser acessar qualquer um dos nossos cursos também relacionados à programação, aqui em cima no izinho de interatividade, você também vai ter alguns links, mas visita lá o nosso canal do curso em vídeo, porque lá tem tudo disponível para você. Então é isso, pequeno gafanhoto. Me despeço por aqui. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até a próxima!